E nós estamos vendo um movimento muito negativo do mercado financeiro desde a abertura dos negócios, movimento muito relacionado às manifestações e desdobramentos políticos, e nós vamos falar sobre isso agora com a Camila Abdel-Malak, que é economista-chefe da Veda Investimentos. Camila, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, só para registrar aí os números, a Bolsa de Valores agora está em queda de 2,95%. Nós temos o dólar em alta de 2,43%, a cotação de venda do comercial R$ 5,30, passando um pouco dos 5,30. Pressão também na curva de juros. Camila, qual foi a leitura que o mercado fez de toda essa situação? Bom, na verdade, o mercado já vem aí alguns meses prejudicado por essa questão política, né? A gente chegou finalmente nesse 7 de setembro, onde a situação mostra que a gente não tem muita clareza sobre o que vai acontecer ainda nos próximos meses, né? Então, isso prejudica muito toda essa avaliação dos investidores e a gente vê essa repercussão negativa nos ativos financeiros. Agora, o mercado vem registrando a saída do capital externo, o interesse menor do capital externo com essa situação toda, porque eu queria observar que nós tivemos um tempo aí no mês passado de uma certa acomodação do dólar, que até chamou atenção, porque ele vinha num embalo de alta, não respondendo à elevação dos juros, e aí nós tivemos o mês passado um movimento um pouco mais tranquilo. Não é? Isso tem relação com o fluxo de capitais? Qual que a que se atribui esse movimento? Interessante esse ponto que você colocou, Denise, porque a gente poderia estar desfrutando de uma desvalorização ainda superior à que nós estamos observando. Essa desvalorização na nossa taxa de câmbio, ela só não é maior porque a gente tem uma entrada de capital especulativo por parte do investidor estrangeiro para operar o diferencial de taxa de juros, né? A gente tem uma taxa Selic aí no 5,25, uma expectativa de uma Selic ao final de 2021 entre 7,5% e 8%, e aí isso atrai o capital especulativo. Mesmo o mercado acionário, a bolsa mostrando essa desvalorização, a gente ainda observa algum ingresso de fluxo do investidor estrangeiro para pegar algumas promoções aí que aparecem em algumas ações. Então, essa desvalorização ela poderia ser até maior por conta dessa crise política que a gente está vivendo. E o movimento de hoje reverte totalmente o movimento de queda do dólar que nós tivemos anteriormente, né? Batendo nos 2,30 de novo. Exatamente. Quando a gente olha para o mercado acionário, o Ibovespa até junho chegou a mostrar uma valorização no ano de cerca de quase 7%. Agora a bolsa no ano já está amargando uma perda ao redor de 4%. A taxa de câmbio também, o real, ele chegou a se apreciar 4% em relação ao dólar no acumulado de 2021. Agora já está mostrando uma desvalorização de 2% no ano, né? O real em relação ao dólar. Então a gente está num momento aí muito delicado, né? Quando a gente faz o recorte dessa situação do 7 de setembro, do pronunciamento, tanto do judiciário, do legislativo, quanto do executivo, são discursos individuais e os investidores eles estão esperando uma solução conjunta, né, entre essas esferas dos poderes. Enquanto a gente não tiver muita clareza sobre o endereçamento dessa crise, vai continuar tendo aí essa cautela, esse movimento de aversão ao risco que está sendo esboçado pelos ativos domésticos. E fica a preocupação também com a agenda econômica de modo geral, né? Exatamente, esse é um outro ponto muito importante, porque a gente tem uma paralisação da agenda no legislativo, a gente acompanhou na semana passada a aprovação da Câmara de um texto de reforma de imposto de renda. Já se falava na semana passada que o Senado poderia alterar bastante, modificar esse texto. Agora, então, a gente não tem muita clareza, né? Se realmente vai engatar esse assunto, mesmo a administrativa, que vinham falando que tinha possibilidade de ser alguma coisa aprovada até o final do ano. Então, a situação ela fica bem complicada e foge, né, da previsibilidade, da clareza do que a gente vai encontrar
no fim desse ano, por isso que os investidores ficam parcimoniosos e principalmente aí, o investidor estrangeiro. E para fecharmos, Camila, a gente tem visto uma piora geral das projeções do mercado financeiro para a inflação, para crescimento, para juros e até para o dólar. Você acha que a partir de agora pode haver um reforço dessa piora das projeções? Provavelmente em relação à atividade econômica 2022. Nós não estamos impunes, né, desse processo de revisão para baixo na atividade econômica PIB 2022. A gente já vem acompanhando nas últimas semanas um processo de revisão do mercado que estava ao redor de 2,5% crescimento para 2022, para algo abaixo, porque os economistas estão esperando uma Selic ao final de 2021 acima do que a gente vinha trabalhando. Então, a expectativa era de uma Selic alguns meses atrás de 7%, e agora a gente está falando de uma Selic de 8%. E uma taxa de juros mais elevada, ela tem uma consequência negativa na atividade econômica, né? Então, muito provavelmente a gente vai continuar vendo um processo de revisão para baixo no PIB. No que diz respeito à inflação, a gente espera que com esse processo de elevação de taxa de juros que o Banco Central está promovendo, seja o suficiente para estancar essa revisão para cima no IPCA, né? 2021, a projeção já se aproxima de 8%, 2022 de 4%. Então, a expectativa é que o Banco Central, com a elevação da taxa de juros, estanque esse processo. É isso, ouvimos a Camila Abdel-Malak, que é economista-chefe da VED Investimentos. Camila, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada, Denise.